Seja muito bem-vindo à aula 3 do curso gratuito de Excel, onde eu estou te ensinando a criar uma planilha para pagamento de fornecedores. E nessa aula eu vou te explicar o que é e quais são as vantagens de se utilizar o objeto tabela no Excel. Espero que você goste, deixe aquele comentário para fortalecer e vamos aí para o conteúdo da aula de hoje. Bom, então o objeto tabela é uma maneira mais estruturada e organizada que o Excel oferece para a gente montar aí a estrutura dos nossos dados, tá? E para que você possa entender melhor todo esse funcionamento, eu vou apagar parte desses dados aqui que foram inseridos na aula anterior, seleciono e aperto Delete para poder apagar, e vou criar o objeto tabela em cima dessas três linhas aqui. Vai ser mais do que o suficiente para você iniciar aí o aprendizado, tá? Então, para você criar o objeto tabela aqui, você seleciona qualquer célula dentro aqui da sua área, vem aqui em cima na opção página inicial, da faixa de opções do Excel, aí você vai lá na frente aqui na opção estilos e clica no botão formatar como tabela. O que ele faz? Ele converte esse intervalo de células, que é um intervalo comum, é um intervalo aí utilizando o objeto tabela, que tem mais recursos do que a maneira normal como a gente trabalha dentro do Excel. Você vai selecionar um desses layouts aqui, tá? Você pode pegar qualquer um. Nesse momento, a parte visual não nos interessa, eu falarei sobre ela daqui a pouquinho. Vou pegar esse azul aqui. E ele vai te perguntar se a sua tabela ela já tem ou não um cabeçalho. Eu vou falar que sim e vou dar aqui um OK. Show? Observe que ele criou uma estrutura diferente de forma visual para as linhas, mas o cabeçalho continua verde, continua como eu deixei ele nas aulas anteriores. Eu vou te explicar o porquê daqui a pouquinho. Observe o seguinte, eu vou pegar a coluna quantidade, vou digitar o número 5 nela, depois eu vou digitar o preço de, sei lá, 3, e veja que de forma automática ele já colocou aqui o resultado 15, já colocou o total desconto 0, já colocou o total líquido e já tem aqui uma data vazia. Se eu digitar aqui uma data, essa célula lá do vencimento automaticamente vai receber o vencimento já calculado. Por que isso aconteceu se eu não copiei as células de cima e colei embaixo, igual eu precisei fazer na aula anterior? É que o objeto tabela, ele tem uma auto-inserção, tá? Uma auto-inserção das fórmulas. Então, quando você cria o objeto tabela, você não precisa se preocupar com novas linhas. Simplesmente adicionando a informação na primeira linha vazia abaixo da tabela, ela automaticamente insere uma nova linha com todas as fórmulas já embutidas. Isso é um ganho de trabalho muito grande, porque você não precisa ficar copiando e colando aí para você obter as fórmulas. Outra coisa, a questão também da formatação. Por exemplo, eu vou selecionar a coluna quantidade, passando o mouse mais ou menos aqui assim dentro da célula da quantidade, e observe que ele aparece uma setinha preta, tá vendo? Ó? Clicando, ele seleciona a coluna inteira. O mesmo vale para as linhas. Se você passa o mouse no cantinho da primeira célula, ele aparece uma setinha apontando para a direita. Você clicando, seleciona a linha inteira, ok? Farei então a seleção da coluna quantidade e vou clicar aqui em cima na opção página inicial e depois vou clicar aqui no botão de alinhamento para alinhar ao meio. Observe que uma vez que eu formatei a coluna inteira com alguma estilização, automaticamente ela pega esse mesmo formato para todas as novas linhas que você insere. Outra coisa, vou selecionar o preço, vou colocar aqui um valor monetário para o preço. Vou digitar aqui uma quantidade. Veja que automaticamente ele colocou tanto o preço quanto o total bruto como moeda. Se eu tivesse selecionado todas as três colunas aqui, ó, ou duas, né, vou selecionar as três e vou colocar elas formatadas como moeda, veja que tanto agora, quando eu adicionar essas colunas que eu formatei, quanto as outras, também receberam a mesma formatação. Os resultados das fórmulas também recebem a formatação que você coloca nas células. Então isso é sensacional, porque você, à medida que você vai aprendendo a mexer, você vai ganhando tempo com esse formato de tabela, e a pessoa que vai usar a sua planilha também, ela não precisa se preocupar com copiar e colar, ela só coloca os dados ali e pronto. Agora uma outra coisa, vamos imaginar que a pessoa veio aqui, digitou os dados, mas ela não digitou a data. Aí eu quero que no lugar de deixar aqui vazio, eu quero colocar tipo, informe uma data, enfim, avisar ela de alguma maneira que ela não digitou a data, né?
E aí o objeto tabela, se você selecionar aqui a primeira célula, deixa eu até fazer como aqui no meio, ó, vou dar um clique duplo. No lugar de vazio aqui, eu vou escrever digite sua data e vou dar um Enter. Tá vendo que ele fez a atualização de toda a coluna quando eu mudei o valor das fórmulas dessa daqui? Então, além de uma auto-inserção das fórmulas, ele tem também uma auto-atualização das fórmulas. Uma vez que você mexe em uma célula daquela coluna, ele coloca todas as demais com aquela atualização. E também as novas, tá vendo? Ó, se você vai inserindo novos dados aqui, de forma automática, as novas fórmulas vêm já com essa atualização inserida. Então, usar o objeto tabela para você montar as áreas onde serão digitados os dados no Excel só tem vantagens. Além de ter essas vantagens que eu estou te mostrando aqui, tem um outro cenário também que é um pouco mais avançado, chamado de Power Query, tá? Eu não conheço muito, mas o Power Query precisa exclusivamente que os seus dados, né, já estejam no formato tabela para ele trabalhar. Ou ele vai criar uma tabela para ele trabalhar, ou ele vai usar uma tabela que já exista. Então, quando você já tem uma tabela já criada, facilita aí muito o seu trabalho. Agora, outra coisa, como é que a gente faz para poder limpar os dados? Por exemplo, eu não quero essas 4 linhas aqui não, quero tirá-las fora. Como é que a gente faz isso? Você vai selecionar aqui e vai apertar Delete? Não, tá? Por quê? Eu vou dar um Ctrl Z. Quando você aperta Delete, você apaga os dados. E a gente não pode apagar os dados de uma tabela, porque você vai apagar tanto os dados quanto as fórmulas, tá? Eu não quero isso. Então, você vai excluir, remover. Como é que você faz isso? Você vai selecionar aquela área onde você quer tirar. Você vai clicar com o botão direito, vai clicar em excluir e vai escolher linhas da tabela e vai clicar. Essa é uma maneira, tá? A outra maneira é você seleciona a área onde você quer remover, segura Ctrl e aperta o sinal de menos. Ele também exclui. Show? Observe que desse modo, se você inserir novas linhas, elas virão com as novas fórmulas já inseridas. Eu vou selecionar toda a área agora e vou apertar Ctrl menos. Observe que eu apaguei todos os dados da minha tabela, né? Beleza. Se eu começar a digitar novos dados, todas as fórmulas, todas as formatações serão reinseridas na tabela. Então, essa é uma grande vantagem de você utilizar o objeto tabela. Agora, só para finalizar a aula, quando você cria uma fórmula no Excel dentro de um objeto tabela, não é dessa maneira que ele interpreta os dados, tá? Ele colocou o nome da célula E11 multiplicado pela célula F11, porque eu criei a tabela em cima de um intervalo que já existia fórmulas. Só que quando você aprende a trabalhar com o objeto tabela, você já cria ele já do zero sendo uma tabela. Vou fazer então esse processo. Eu vou copiar essa parte aqui, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui embaixo, vou botão direito aqui, colar especial, valores, aí eu vou clicando onde eu estou falando, né? Clique em OK. E agora, em cima dessa área totalmente sem nada, eu vou vir na opção página inicial e vou vir aqui na opção formatar como tabela e vou clicar aqui em algum dos estilos. Aí vou marcar também que a minha tabela já tem um cabeçalho e vou dar um OK. Agora, aqui no total bruto, observe que eu vou digitar igual e vou selecionar a coluna na mesma linha, tá? Só que 2 colunas atrás seria a quantidade. Olha só como ele colocou. Ele colocou colchetes, arroba, quantidade, fecha colchetes. Então, essa é a maneira do objeto tabela enxergar as células. Ele enxerga de uma maneira diferente. Eu acho mais interessante, é mais fácil de você ler e interpretar as fórmulas. Por exemplo, quantidade multiplicado por preço. Ao dar um Enter, automaticamente ele já aparece ali o resultado. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a linha 10, 11, 12, 13, clicando aqui ó, no cabeçalho da linha mesmo. Você vai passar o mouse, aparece uma setinha preta apontando para a direita, você seleciona, botão direito, manda excluir, aí ele remove toda a estrutura, incluindo a estrutura da tabela, tá? Agora eu vou fazer as formatações aqui para deixar essa tabela como sendo a tabela principal. Vou selecionar coluna data, código, ó, seguro Ctrl. Selecionar todas as demais daqui para frente, ok? E vou clicar aqui em cima na opção página inicial. Depois, dentro do grupo alinhamento, eu vou clicar aqui nesses 2 botões
para poder ficar tanto alinhado ao meio quanto alinhado ao centro aqui. Show? Já a coluna descrição, quero alinhado à esquerda mesmo. Agora, a data, eu vou digitar aqui uma data qualquer. Ó. Tá vendo que ele ficou num formato diferente? Eu vou então selecionar essa data, vou segurar Ctrl, vou selecionar lá fora a coluna vencimento também, tá vendo? Ó, então, selecionei essa célula só de baixo, tá? E também a célula da data. Agora eu vou vir aqui, ó, nessa opção de formatação. Vou clicar nessa setinha aqui do lado. E o Excel oferece uma série de formatações já prontas. Eu vou pegar essa daqui, ó, data abreviada. Aí, ao invés de mostrar 05/setembro, ele vai mostrar 05/09/2024. Eu prefiro trabalhar com esse tipo de datas, tá? Campo quantidade já está certo. Preço, ó, vou selecionar preço, total bruto, desconto. Vou segurar Ctrl, total desconto, total líquido. Eu estou clicando, tá? Segurei Ctrl, cliquei para selecionar elas. Aí vou vir aqui em cima nesse botãozinho, na setinha ao lado dele. Vou colocar aqui a formatação como moeda. Agora, então, eu vou concluir as demais fórmulas. Vamos lá. Total do desconto vai ser igual. Eu vou até digitar um valor aqui para a gente conseguir acompanhar se vai dar certo. Ó. Digitar aqui o número 10. Veja que ele apareceu esse monte de cerquilhas, né? Porque o tamanho da coluna está pequeno. Só você clicar aqui, arrastar, depois a gente vai ajustar melhor esses tamanhos, tá? Vou vir aqui no total de desconto, vou colocar igual, total bruto, menos. Aí vou colocar agora o cálculo. Vou abrir parênteses, tá? Abrir parênteses. Colocar aqui o total na verdade, eu posso até colocar direto. Total bruto menos o total do desconto. Menos, aí eu coloco aqui agora o cálculo do percentual, que é total bruto multiplicado pelo total do desconto, ó. Eu cliquei aqui embaixo e arrastei para cima porque não estava dando para ver, tá? Joga ali para cima. Dividido por 100, ok? Na verdade aqui, como a gente já vai digitar ele no formato percentual, quer ver, ó? A gente pode até já formatar ele como percentual, ó. Aqui eu vou digitar de novo, ó. A gente pode vir aqui e colocar assim, olha, total desconto é igual a total bruto menos esse carinha aqui. Deixa eu colocar essa fórmula alinhada à esquerda, que aí vai dar para você ver, ó. Selecionei a célula do total do desconto, cliquei lá em cima, que aí quando eu começar a digitar a célula, ele fica daqui para frente, dá para você visualizar. Então, ó, total bruto menos o total do desconto, menos, aí eu vou abrir parênteses e vou pegar total bruto multiplicado pelo total do desconto e dou um enter. Então, ó, 85, tá vendo? 5%, ó, colocar 50%, lá, R$50 mais R$10, 40, certo? Então, agora o nosso cálculo ali também do desconto já está sendo feito. Total líquido é igual total bruto menos o total aqui do desconto. Cliquei fora aqui, arrastei para o lado, dou um enter. Vencimento agora, ó. Se a nossa data, clico na célula da data, ó. Se a data for igual a vazia, faça, vou colocar, digite a data. Caso contrário, faça a data mais 30. E aí fecha o parênteses. Então, o que eu estou dizendo aqui? Data é vazia, se for, digite a data. Se não, coloca a data mais 30, ok? Beleza, então assim, as fórmulas que a gente escreveu nas aulas anteriores, elas já foram introduzidas aqui. Se você vier aqui, ó, e digitar qualquer informação agora, de forma automática, ele já vai pegar ali as informações. E se você precisar limpar, seleciona tudo, aperta Ctrl menos, ele faz a limpeza. Agora, com essa área selecionada, ó, clica aqui dentro, se você quiser, você pode clicar em Design da tabela e mudar o estilo, escolher um outro estilo de tabela aí conforme você quiser. Por exemplo, eu vou pegar esse daqui, ó, certo? Além disso, você também pode vir aqui em cima em Layout da página e depois clicar aqui na opção Cores, e aí você consegue também mudar a cor, manter aquele layout lá, e você consegue mudar a cor conforme você achar interessante, ok? E aí vai funcionar, ó, da mesma maneira de antes, só que agora com um layout de cor diferente. Então, o objeto tabela, dentre tantas outras vantagens que você pode ter, a autoinserção das fórmulas, as cores, o autoajuste das fórmulas e essa opção de não precisar ficar copiando e colando para você adicionar novos recursos. Também tem outras coisas, tá? Só que o foco dessa aula não é falar mais do que isso, já que o assunto é para alunos aí iniciantes do Excel, tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixa aí um comentário para poder ajudar
no crescimento do canal, porque é importantíssimo que você o faça, tá? Se você não deixou o seu like, já deixa aí. Fala se você chegou até o final, coloca aí de qual cidade você é, se você já conhecia o Excel, qualquer coisa, mas comenta alguma coisa para o YouTube ver que você como aluno também está interagindo e aí ele entrega esse conteúdo para mais e mais pessoas, tá bom? Espero você na próxima aula e vamos que vamos!